tia Marina, querida. Ju Dourado, diretamente da Austrália. Que coisa boa te ver aqui escritinha. Não tá dando pra te ver, né? Tudo bom, Ju? Você já tá na quarta-feira, né? Eita, que legal, hein? Muito bem, vou dar só um tempinho pro pessoal ir entrando aqui. E daqui a pouquinho a gente já começa. Tia querida, como vai você? Tá tudo bem aí? Depois eu vou te ligar. Tô ajeitando. Ah, pode ficar só um pouquinho. Só de ver teu rostinho já fiquei feliz, Ju. Você está no teu trabalho em plena quarta-feira, né? E a gente aqui na noite de terça. Muito legal. Obrigada, Ju, ter passado para me dar um oi. Fico muito feliz, viu? Muito mesmo. Oi, gente. Boa noite. Que bom receber vocês aqui. Camila! Oi, Camila! Sala de aula para amizade. Sol! Bem-vinda, Sol! Que delícia! Pois é, já 10 da manhã aí, né? Minha amiga Juliana Dourado, lá na Austrália, aqui com a gente. Só um pouquinho, porque ela tá no trabalho. Oi, Rafa! E é muito legal, gente. Eu adoro conversar com a Ju, porque a Ju nos dá a certeza que o futuro existe, entendeu? A Juliana, ela tá na Austrália, são 13 horas de diferença. E aí, como ela já está no amanhã, oi Zilda, oi Elisângela. Como a Juliana já está na quarta-feira, às 10 da manhã lá na Austrália, então nós vamos ter quarta-feira, se Deus quiser. Boa noite, Sol, querida, parceira. Muito legal você chegando, muito bom. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, que a gente faz igual em sala de aula, né? Dá 3 minutinhos no máximo. Tudo bem, Rafa? E aí a gente começa. Hoje a gente vai bater um papo sobre competência. Será que a gente sabe o que é competência? Será que a gente sabe como é composta a competência? Vamos fazer algumas perguntinhas, né? E como vocês sabem, meu assessor direto ali, que é o maridão, fica de olho ali, atento para as perguntas. Olá, Cris! Ih, Cris, tem uma notícia que você vai gostar, que eu vou soltar hoje no final. Finalmente a gente vai estrear o Brota na quinta-feira. E o Brota, ele é diferente. O Brota é assim, eu começo aqui e dou um tema. E aí quem quiser falar um pouquinho do tema, escreve para mim. Não pede para participar do vídeo, não. Escreve para mim aqui. Eu quero falar, eu quero participar. Aí eu chamo a pessoa que quer participar, ela fala 5, 10 minutinhos, a gente bate um papo e entra outra. O Brota na Quinta é só pra gente bater papo. Eu quero ouvir vocês. Então venham, já estão convidados. Em primeira mão, os primeiros aqui já estão sabendo que a gente vai começar quinta-feira. O Brota na Quinta às 9 horas. Aí se quiser participar e falar, é só brotar. Brotou, a gente chama. Tá bom? Que legal, caderno e caneta na mão, muito bem, Cris. Olha que eu vou tomar essa lição depois, hein? Vou perguntar. Então, eu tô contente a beça. Hoje eu tive uma reunião bacana com uma pessoa bacana. Gostou, Juliana, do Brota? Então, aproveita na quinta, você entra logo 9 horas aqui pra mim, que a gente já conversa uns 10 minutinhos, depois você sai e entra outra pessoa. Escreve ali, quero conversar. Eu dou o tema é surpresa, na hora que eu solto. Ah, hoje a gente vai falar sobre tal coisa. Aí eu quero ouvir a opinião da pessoa sobre aquilo, só pra gente conversar. Camila, como é que é a sua irmã? Aquela, cadê os Candy aqui que eu vi, gente? Girls Candy. É o da sua irmã, Camila? Acho que é irmã, né? Eu já falei que eu quero participar desse negócio, eu quero doce, eu quero comprar. Me avisa aí, você tem meu e-mail. Cris me assistiu ontem com a Patrícia, foi legal, né? Foi muito legal a entrevista ontem, foi bem bacana. Eu e a Patrícia, a gente tem uma sintonia muito gostosa. Muito mesmo, assim. Nós duas somos apaixonadas por educação e comunicação, então a coisa rola mesmo. Oi, Zilda. Ah, então, é sua irmã. Eu já te falei, eu falei que quero participar. Manda pra mim como é que eu faço pra provar os doces maravilhosos dela. Ouviu? Aí, o cliente pedindo, hein? Pedido ao vivo e em cores. Então, gente, vamos começar?
5 minutinhos, né, de tolerância, que aqui é na sala de aula, a Camila sabe que às vezes eu espero 15 minutos. Mas aqui a gente só tem 55 minutos, 50 minutos, não dá para esperar muito não, a gente tem que começar logo. Então vamos lá, com quem está aqui, que é super bem-vindo. 1, 2, 3, 4, 10, 20, quem vier, veio. É com essa turma que eu vou trocar e é com essa turma que a gente vai conversar. Live de verdade, que a gente fala com as pessoas, troca, sabe quem é, né? É isso, de boa. Então vamos lá, a gente ouve falar em competência, né, gente? A gente ouve falar pra caramba em competência. A gente ouve falar, a pessoa é muito competente em tal coisa, né? A gente ouve falar, as pessoas falam sempre isso. Mas será que quando a gente fala que alguém é competente em alguma coisa, será que a gente tem noção do tamanho que é isso? Do que significa ser competente em alguma coisa? Vamos lá, por que a gente precisa falar de competência? Para quem está vindo pela primeira vez, sabe que esse projeto é um projeto gratuito para a gente ensinar o básico sobre competências pessoais e profissionais que a gente faz nas grandes empresas. E tem gente que nunca teve oportunidade de participar. Então a gente está trazendo para esse momento do Cresça na Terça informações para que as pessoas saibam o que é isso, como é isso, né? E o público é qualquer pessoa que queira aprender, reciclar, enfim. Por isso que a gente está falando coisas básicas, mas que são importantes para o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa. Então por que a gente fala de competência, né? Vamos pensar nisso. A gente tem um novo cenário nas organizações hoje. Antigamente, as pessoas queriam ir para grandes empresas por conta de tudo que as grandes empresas faziam por elas, né? Todas as coisas que tinham como benefício, subsídios de estudo, de cursos, formação profissional. Então, a gente tinha os nossos pais tinham aquele interesse, aquela perspectiva de que a gente fosse para uma grande empresa para que a gente conseguisse receber esses subsídios, né? Receber essa ajuda, além dos benefícios todos, todo o apoio que uma empresa grande dá. Só que agora, nesse novo cenário que a gente está vivendo, a visão não é mais essa, não é contar só com a organização. A visão é você ter o seu foco no seu autodesenvolvimento. Então, não é para a gente depender mais do que vem de fora para nos ajudar a ser competente. É para a gente descobrir qual é o nosso caminho, o que a gente gosta, qual é o nosso foco de vida e trabalho, para que a gente busque esse autodesenvolvimento. Então, a gente fala de competência porque eu preciso descobrir as minhas competências e preciso desenvolver as minhas competências, ok? Então, assim, antigamente, primeiro, né, de um lado tem desenvolvimento, que era a responsabilidade da empresa, aí a gente vê a setinha e está lá o autodesenvolvimento. Então, nós passamos desse lugar para esse lugar aqui, onde aqui eu só recebia e aqui eu tenho que correr atrás. Tranquilo aí? Outra coisa que a gente tem visto mudar ao longo desses últimos 10 anos especialmente, é que as empresas analisavam o nosso currículo, né? Pegava o papel, analisava o currículo, analisava aquilo que a gente escrevia que tinha de habilidade. E hoje as empresas não estão mais preocupadas com o que você escreve lá, que é a sua habilidade. As empresas estão preocupadas com quais são as suas competências, porque a competência, ela engloba mais coisas do que aquilo que você sabe fazer. Ok também até aí? Tá. Então a gente hoje precisa ter a visão de autodesenvolvimento e a gente precisa ter a visão de competência e não daquilo que eu sei só o que eu sei fazer. Vou explicar daqui a pouco por que não pode ser assim mais, tá bom? E o último quadradinho é o trabalho individual. Eu faço a minha responsabilidade, chego no meu horário, cumpro as minhas obrigações, faço o que precisa ser feito, entrego o que me pediram para aquele dia e ok, tudo bem, e vou-me embora, terminou o meu expediente. E a gente tem uma visão hoje diferenciada nesse novo cenário, que é a visão do trabalho em equipe, né? O nós, que a gente já ouve falar também há bastante tempo. Mas, oi Mary, que bom que você chegou. Mas a gente precisa relembrar. Então, mudamos 3 situações, tá? Vou repetir para vocês. Mudamos de desenvolvimento e responsabilidade da empresa para desenvolvimento e responsabilidade da pessoa. Se a empresa chegar ajudando, maravilha. A gente agradece, bate palma e pede bis, né? Mas se ela não chegar, eu tenho que descobrir esse meu caminho.
O segundo ponto que a gente tem mudado ao longo desses anos nesse cenário organizacional é a visão só da habilidade, o que essa pessoa sabe fazer. E hoje a gente tem o olhar para qual é a competência ou quais são as competências dessa pessoa. E o terceiro quadrado que a gente muda é o trabalho individual eu faço, para o trabalho em equipe nós fazemos, né? A responsabilidade toda sobre o grupo. Em cima desse quadrado, a gente já poderia conversar uma porção de coisas, como, por exemplo, a visão errada que muitas pessoas têm de que só precisam entender daquilo que ela está fazendo e tem que fazer aquilo bem e fazer a sua entrega bem. Isso ok, tá certo. Só que hoje em dia a gente precisa de profissionais que tenham um olhar sistêmico. O que é um olhar sistêmico? É aquele olhar que nos ajuda a perceber o nosso ambiente, a entender a nossa organização, saber por que ela existe, o que ela faz, qual é a missão dela, quais são os propósitos, em que ambiente ela melhor atua. Então a visão sistêmica me dá esse olhar do todo, né? E não só da minha tarefa. Por isso é que a gente tem a visão do trabalho em equipe com este olhar. Não é que eu precise ser especialista naquilo que o meu colega é especialista, mas eu preciso saber o que ele faz. Eu preciso entender o que ele faz, porque o que ele faz está no meu setor. O que ele faz está ligado ao meu trabalho de alguma forma. A gente não trabalha sozinho. Então, por essas 3 razões, especialmente, a gente precisa estudar o que é competência, entender o que é competência. Afinal, o que é competência, né? Competência, preste atenção, hein? Vou ler devagar e vou marcar com vocês aqui com os dedos para vocês entenderem as partes que a gente precisa prestar atenção, ok? Jordana Baroni, bem-vinda. Que legal você aqui. Vamos lá. Então, a competência é um conjunto, vamos lembrar disso, tá? Competência é um conjunto de habilidades, de atitudes e de conhecimento. Como é que é isso? Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, primeiro ponto, quando a gente coloca em prática, quer dizer, quando é necessário praticar, segundo ponto, no momento que alguém me pede sobre isso, terceiro ponto, eu atuo assim, com isso, de uma forma legítima e responsável. Esse conjunto de, quando colocado em prática, no momento que é requerido e de uma forma legítima e responsável, esse é o conjunto que a gente chama de competência. É aquilo que eu mostro do meu conhecimento, da prática que eu tenho naquilo e da habilidade que eu tenho em fazer aquilo, tá? Então, um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando colocados em prática, no momento que são requeridos, de forma responsável e legítima, eles contribuem para a melhoria dos processos de trabalho e para a realização de objetivos da empresa ou das pessoas, né? Eu sempre gosto de relembrar aqui que se você é um empreendedor, se você é um pequeno empresário, se você trabalha com 2 ou 3 pessoas só, precisa lembrar que isso vale para você também, né? Isso é para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a competência é esse conjunto. E, afinal de contas, como é que a gente destrincha esse conjunto, né? Quando a gente diz que a gente tem um conhecimento e uma habilidade, isso é bem bacana, mas não significa que a gente é competente nisso, tá? A competência, ela só se apresenta através da ação. Então, vamos repetir? Eu posso ter um conhecimento e eu tenho uma habilidade, mas se eu não fizer alguma coisa com esse conhecimento, com essa habilidade, eu não apresento a minha competência. O fazer é a atitude, tá? Então, ela se manifesta, a competência, ela se manifesta na ação. Na hora que eu mobilizo o meu conhecimento, a minha habilidade e a maneira como eu lido com isso e apresento isso no momento que me é solicitado. Tranquilo até aqui? Quem é que manda aqui um coraçãozinho para eu saber que eu estou sendo clara para vocês? Porque não adianta eu achar que estou clara, estou sendo clara, né? Vocês é que precisam me dizer se está ok, se está dando para entender. Cadê? Tem nenhum coraçãozinho até agora? Será que ninguém está entendendo nada? Mais alguém?
Gente, será que tá tudo confuso? Ah, apareceu aqui. Deixa eu pedir uma coisa. Se tiver alguma coisa confusa, escreve aqui e diz: Dê, não entendi tal coisa, tá? Zedê, tá faltando para mim uma explicação em cima de tal coisa, porque é interativo. Eu vou lendo aqui e vou vendo para vocês o que não está ficando claro, tá? Então, assim, dizer que alguém é competente, quando eu digo que alguém é... Obrigada pelos coraçõezinhos. Quando eu digo que alguém é competente, eu estou dizendo que essa pessoa... Oi, chegou a minha xará. Eu gosto quando a minha xará está aqui, é a segunda vez que ela participa. É muito legal eu estar num ambiente que eu tenho outra Delaíse para chamar, gente. E ela também gosta, né, Delaíse? Você também gosta, né? É um sonho nosso, assim, estar num lugar onde alguém também se chame com o nosso nome. Muito bom. Então, assim, quando eu digo que alguém é competente, eu preciso lembrar que eu estou dizendo que aquela pessoa tem um conhecimento, ela tem uma habilidade em cima daquele conhecimento e ela sabe mostrar isso. Tá bom? Então eu preciso lembrar disso. Quando a gente está... conhece alguma coisa e pratica aquela coisa, mas não sabe passar essa coisa, tá faltando um pedacinho da nossa competência. A gente não é competente totalmente naquilo. Tá? Mary, depois você volta então, tá joia? Então toda vez que eu mobilizo o conhecimento, a habilidade e a atitude no momento que é requerido, isso de mim, né? Essa minha postura, no momento que eu coloco isso de uma forma legítima, responsável, eu estou sendo competente, ok? Então vamos lá. Quando eu tenho, a gente pode pensar assim. Pena que dá uma vontade de ter os recursos que eu tenho em sala de aula, né, para mostrar, mas não tem, a gente vai imaginando. Imaginem 3 círculos, né? 1, 2 e 3. E na interseção desses círculos, a competência está ali. O que ela é? É o conhecimento, mais a habilidade e mais as atitudes. No meio, na interseção dos 3, a gente tem a competência. Ou seja, o conhecimento é aquilo que eu sei fazer. Tá bom, gente? Conhecimento é saber o que fazer. A habilidade é saber como fazer. E a atitude é o querer fazer. Tranquilo? Vou repetir, tá? Conhecimento, saber o que fazer. A habilidade, saber como fazer. E a atitude é querer fazer. Então, o conhecimento é algo que eu conheço, né? Tenho aqui dentro, tá aqui a parte intelectual. A habilidade é alguma coisa que eu pratico. E a atitude é algo que eu sinto. Então, vejam como é legal a gente pensar a competência agora com esse outro olhar. Eu estou dizendo que ela é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Eu estou dizendo que eu preciso saber o que eu sei mesmo, saber fazer. Eu estou dizendo que eu preciso ter habilidade, eu preciso praticar aquilo que eu digo que sei. E eu preciso desejar passar esse conhecimento, desejar fazer isso, que é a minha atitude. Isso está ligado ao conhecimento, ao que eu sei, o meu intelecto, o que eu conheço. A habilidade é o que eu pratico e a atitude é o que eu sinto. Olha que bacana isso. O terceiro item está ligado ao que eu sinto. Então vejam só, quando a gente começa a pensar... Oi Marcos, bem-vindo, querido. Quando eu começo a pensar em competência a partir desses 3 prismas, eu já não consigo mais chamar qualquer pessoa de competente. Concordam comigo? Porque o saber fazer, muita gente sabe fazer alguma coisa. O ter habilidade para fazer, muita gente tem. Mas aí chega a questão do querer fazer e da maneira como eu mostro esse fazer. E nessa hora é que eu fecho o ciclo da competência. O que eu conheço, o que eu sei fazer, a prática, e o como eu mostro essa minha prática. Oi, Isabela! E aí o que acontece? Se eu não tenho um desses itens, eu já posso tirar esse nome de competência. É duro, mas é verdadeiro, né? Vejam só, se alguém vai lembrar de uma situação semelhante. Você tem uma aula, de repente, de faculdade, curso, em algum lugar. Você tem uma aula maravilhosa, uma pessoa que você sabe que, puxa, sabe pra caramba, o conteúdo é fantástico. Só que a aula não prende, né? A aula não
não te chama atenção, é aquela aula que você só vai porque você diz assim, nossa, se eu for eu vou perder muito conteúdo. E tem outras aulas que você diz assim, nossa, eu não vou perder de jeito nenhum essa aula, porque às vezes o professor não passa nada, não dá matéria nenhuma, mas tudo que ele conversa sobre o que ele faz é fantástico. E a gente aprende às vezes muito mais do que quando ele vai escrever lá no quadro ou apresentar alguma transparência. Qual é a diferença disso? É o terceiro item da competência, que é aquilo que eu sinto. Algo que eu sinto. Então percebam como a competência está diretamente ligada à maneira como eu lido com o que eu sei, a maneira como eu apresento a minha prática, né? A competência está ligada à atitude que eu tenho com aquilo que eu sei, com aquilo que é a minha prática. E aí isso me faz refletir em muitas coisas. Eu gosto muito desse tema, né? E isso me faz refletir em muitas coisas. Porque às vezes a gente tem pessoas altamente competentes tecnicamente, mas falta um bocado de competência humana naquela pessoa. E aí o que acontece com isso? A gente perde a disposição de estar junto. A gente perde a vontade de contribuir, a gente perde a vontade de desenvolver coisas novas, a gente perde o tesão de fazer a coisa além daquilo que nos foi pedido. E isso é um problema sério nas relações de trabalho, né? Isso é um problema sério. A falta de habilidade do outro em lidar com os seus colegas de trabalho, a falta de habilidade do outro de lidar com a competência do outro, a falta de habilidade, especialmente de quem está na liderança, de quem está liderando o grupo, seja ele um gestor líder ou um gestor chefe, tomara que seja só um gestor líder, como esse tipo de tratamento faz com que a gente tenha atitudes negativas, né, em relação ao trabalho. Então, assim, convidamos o fulano de tal para ser o diretor da área X. O cara é altamente competente, o cara saca pra caramba, né? É o cara, o F lá na situação. E aí a gente começa a conviver, nossa, como vai ser difícil conviver com essa pessoa. Gente, como vai ser difícil isso. Aquelas pessoas que de repente, por conhecerem muito tecnicamente, acham que você aprende quando ele fala meia dúzia de palavras, né? E aí não consegue de jeito nenhum se expor além disso, porque acha que é demais. O outro tem que ter o mínimo de capacidade que ele determinou. Qual é o seu mínimo de capacidade para entender aquilo que ele fala ou que ela fala. Então, gente, vamos combinar que isso é muito complicado, né? Então não dá para chamar de competente. Não dá para chamar de competente. A Rafa tá conversando aqui com a gente, colocou isso, me motivou a pedir demissão da última empresa. E eu estava exatamente com o slide, pena que eu não posso nem virar aqui. Se eu virar, eu tenho medo de destroçar meu negócio todo aqui, Rafa. Tá exatamente aqui o que você falou. É o meu slide aqui. A atitude, ela determina contratações, assim como ela causa demissões. A atitude é o que faz diferença entre um profissional e um outro profissional. É a atitude que faz a diferença entre uma organização e a outra organização. Com certeza a Rafa e outras pessoas já passaram por situação de repente nem curtir tanto a empresa que está, mas tem uma liderança tão fantástica, tem um gestor tão parceiro, tão amigo, tão próximo, tão educador, né? Tão companheiro nas atividades, tão desculpem, capaz de acompanhar de verdade as pessoas, que a gente vai segurando a onda, de repente, de algumas situações que a gente não curte, mas a gente tem o prazer de estar naquela equipe com aquela pessoa. Isso é atitude. Imagina isso somado ao conhecimento e à habilidade de fazer o que a pessoa se propõe a fazer. A Isabela colocou líderes que muitos são inteligentes, muitas vezes são muito inteligentes, mas não sabem liderar e acabam tornando a equipe improdutiva. É atitude, Isabela, exatamente isso, é atitude. Então, quando eu chamo alguém de competente, quando eu falo sobre competência, eu estou falando desse conjunto. O que você sabe fazer? O que você tem habilidade para fazer, mas especialmente como é que você mostra o seu saber sobre isso, tá? A Cris colocou que mudei minha vida procurando achar onde sou competente. Pois é, isso é uma busca.
buscar aquilo que a gente entende que associa esses três prismas é muitíssimo importante. Não vou dizer para vocês que é fácil, porque não é tão fácil. Isso requer a gente passar por experiências de trabalho, isso requer a gente ter vivências nas relações interpessoais, isso requer um tempo, não idade. Não confundam experiência com idade, tá? Se a gente disser que experiência é idade, a gente está falando que depende de extensividade. Ou seja, eu preciso ter muitos anos de vida para ser experiente. Não é isso. Quando a gente está falando de experiência, a gente está falando do quanto você analisa as vivências que você tem passado. Então, quando eu digo que não é fácil você alcançar esse lugar onde você encontra aquilo em que você é competente, não significa que você vai demorar esse tempo todo para alcançar quando eu digo que precisa de experiência. Quando eu digo que precisa de experiência, eu estou falando que a gente precisa de vivência, não necessariamente ter uma idade X, tá? Então, vou repetir. Não é fácil encontrar esse lugar onde eu digo assim, nossa, aqui eu sou competente, e aí agora a gente já sabe que ser competente eu sei, eu tenho um conhecimento, eu tenho prática nesse conhecimento, e eu tenho uma forma especial de passar esse conhecimento. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Mônica, que entrou, Marcelo Bezerril, Patrícia Lima, minha partner eterna. Que prazer ter vocês aqui comigo, muito obrigada. Então a gente está conversando sobre competência hoje, o que é competência. E aí quando a Cris falou aqui em cima que ela mudou a vida dela procurando achar onde ela é competente, e eu estava explicando exatamente isso, é uma busca. Então, quando a gente tem essa busca, a gente está buscando exatamente o lugar em que o meu conhecimento aparece, em que a minha habilidade naquele conhecimento aparece e que eu sinto que eu mostro aquilo de uma forma diferenciada. O Marcos está colocando aqui... eu vou te dar uma atenção maior para as leituras, porque eu prometi desde o início do projeto que ia ser interativo, e às vezes eu me empolgo tanto aqui com o assunto que eu não consigo ler tudo que vocês colocam. Mas vocês estão participando lindamente hoje, muito obrigada. Às vezes acabamos desistindo de alguns sonhos profissionais por conta de gestores assim. Sim, gestores, aí é que tá. Aí Marcos fica catucando aqui, dá vontade de sair me embrenhando por outros temas, né? Essa consciência da nossa competência é muito importante justamente para a gente não desistir daquilo que a gente sabe que faz bem, porque pessoas como gestores que são chefes, que são esses que não nos ajudam a levantar e só derrubar, a gente encontra esse pessoal no caminho, a gente também encontra gestores que são líderes, que são pessoas que querem nos desenvolver, pessoas que querem ver a gente crescendo. Se eu tenho consciência de qual é a minha competência ou quais são as minhas competências, eu vou insistindo nisso por ter a certeza, né, de que aquilo é o que eu sei fazer de melhor e que eu só devo me aperfeiçoar naquilo. Porque vejam só, como é conjunto, né? Eu preciso conhecer algo, praticar algo e saber como mostrar esse meu conhecimento. Imagina, eu faço isso com prazer e isso me traz um resultado especialmente por dentro, né? Feliz, realizado. Esse lugar eu preciso insistir nesse lugar, é nesse lugar que eu preciso me desenvolver, é nesse lugar que eu preciso crescer, é esse lugar que eu preciso expandir, né? Isso é competência. Então, quando a gente tem uma pessoa muito boa no que faz, mas péssima nas relações, está faltando um item na competência, né? Quando eu tenho alguém que faz alguma coisa muito bem feita, se dá muito bem com aquilo, mostra aquilo bem, mas falta conhecimento técnico, falta embasamento teórico, falta alguma coisa que dê uma base mais sólida, está faltando um ladozinho da competência, né? E quando eu tenho essa habilidade, quando eu tenho esse conhecimento, mas eu não sei como passar, ou eu guardo, ou eu não passo, ou passo de forma grosseira, rude, está faltando sentir isso, porque a gente falou que é algo que eu conheço, algo que eu pratico e algo que eu sinto, né? O sentir está diretamente ligado àquilo que a gente faz com emoção. Então, para a gente dizer que alguém é competente, e aí eu desafio vocês agora a pensarem em pessoas que vocês conheçam que sejam competentes. Aquelas pessoas que têm um conhecimento sobre o que fazem, sabem fazer, pessoas que têm prática naquilo que sabem fazer, né? Tem uma série de situações em que ela usou aquilo e ela tem prática naquilo,
que sabe fazer, e que além disso tudo, o querer fazer, o desejar fazer, traz o brilho nos olhos, traz a emoção nas palavras, traz o envolvimento do corpo todo, o corpo todo fala, o corpo todo expõe a mensagem, né? Espelha aquela coisa do prazer de estar fazendo o que faz. Então, isso é competência. Diferente disso, a gente sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. E como eu estava falando, e a Rafa colocou aqui um exemplo, que saiu de uma empresa por causa da questão da atitude. A atitude é importante tanto para determinar a contratação quanto para determinar demissão, né? A forma como a gente faz. Então eu queria que hoje a gente gravasse, pelo menos hoje a gente gravasse isso, para a gente não esquecer nunca mais. A gente tem uma série de competências, tem nome de competência pra caramba. Eu estava estudando essa semana para ver se tinha alguma coisa mais nova do que eu tinha no meu material para trazer para vocês, e aí eu me deparei com um arquivo que eu tenho muito bacana de um curso que eu fiz recentemente, e eles estavam trabalhando 144 competências. Eu falei, imagina se eu dividir essas 144 nas terças para a gente crescer com as 144, a gente teria muito material. Então, assim, competências, tem muitas para a gente trabalhar. Mas como o nosso objetivo aqui é o básico, a gente conversar sobre o básico, eu preciso passar isso para vocês. Competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento está ligado àquilo que eu sei, meu intelecto, né, o que eu conheço. A habilidade está ligada àquilo que eu pratico, e a minha atitude está ligada ao que eu sinto, ao desejo que eu tenho de fazer aquilo. Eu acho que essa parte ficou ok, né? Eu quero dar para vocês alguns exemplos de competência na área comportamental, tá? Patrícia está colocando aqui para gente que às vezes ao testar uma outra área podemos descobrir algo que nos sentimos mais felizes e onde podemos desenvolver novas competências que nos façam mais felizes. Perfeito! Por isso que é um processo de crescimento e desenvolvimento. Assim que você entrou, Paty, eu tinha acabado de falar com o grupo sobre isso. Não é uma questão então eu só vou descobrir que eu sou competente quando eu tiver meus 50 anos, meus 60 anos. Negativo, a gente vai experimentando, a gente vai descobrindo competências ao longo da nossa jornada, né, na vida, de relacionamento, no trabalho, numa empresa, no trabalho, no empreendimento próprio, né, no trabalho numa grande organização, numa média, numa pequena, ou num negócio que a gente esteja fazendo em casa, com amigos, com a família. A gente vai descobrindo aquilo que a gente diz assim, nossa, eu fico tão feliz em fazer isso. E essa felicidade em fazer aquilo, que a Paty colocou aqui, que a gente vai descobrindo novas competências que nos fazem mais felizes, essa alegria, esse prazer de fazer aquilo ali, vai abrindo o caminho para você buscar coisas, descobrir coisas, empreender em relação àquele tema. E isso é muito bacana, porque é isso que vai te levar a um desenvolvimento maior daquilo que você está descobrindo como competência para você. Então não adianta a gente dizer que alguém faz bem uma coisa e dizer, é competente nisso. Espera um pouquinho e analisa como que faz essa coisa. É o como faz que vai fazer toda a diferença para fechar esse conjunto de competências, tá? Eu tenho alguns anos, eu posso dizer para vocês que eu tenho alguns anos que descobri que assim, uma coisa que me dá muito prazer é essa troca, né? Agora de uma forma muito diferenciada para mim, mas essa troca em sala, seja nos treinamentos, nas organizações, seja na universidade, essa troca é muito importante para mim. Eu aprendo muito com as pessoas, e descobrir isso foi um trajeto longo também. Não foi uma coisa muito rapidinha, não. Inclusive até porque eu sempre colocava isso para lá pro lado. Quando eu era menor, as pessoas tinham uma certa visão de que eu seria uma professorinha, e aquilo me irritava um pouco em criança, por N razões que não cabe contar aqui agora, mas aquilo me irritava. E eu achava que nunca na vida eu ia fazer qualquer coisa menos ser professorinha, a tal ponto que na hora de fazer o segundo grau, que na nossa época era assim, né, você saía do ginásio para fazer o segundo grau, eu falei, eu não vou fazer o normal, porque todo mundo jurava de pé junto, dando beijinho no dedo, que eu ia ser professora, e aí ela vai fazer normal, ficar ali normalista. Não fui fazer normal, fui fazer científico, administração, que eu não queria aquele estigma, eu não queria que... Enfim, eu estava meio rebelde, né? Adolescente rebelde. Só que a vida dá essas voltas, né? E eu me flagrei posteriormente
pensando nisso, falei, não, realmente eu não queria ser professora de uma determinada faixa de idade. Eu sempre tive uma habilidade maior com adolescentes para cima. Então, quando eu comecei a me ver dentro de uma organização falando para adultos, dentro de uma universidade falando para adultos, eu falei, esse aqui é o meu lugar, essa aqui é a minha praia. Continuei fazendo meus treinamentos que eu amo muito, mas fui me especializar, fui me preparar para ser uma professora para esse grupo dentro daquilo que a gente conhece e que a gente chama de competência. Então eu precisava aprimorar o meu saber, eu precisava me qualificar para essa posição. Ainda tem mais um processo para eu fazer, mas eu precisava me qualificar para essa segunda profissão que eu abracei. Eu precisava praticar isso, então assim, a prática eu já tinha desses treinamentos, de tudo, então isso me facilitava muito. E o prazer de fazer isso eu já sabia há muito tempo que eu já sabia disso. Então faltava para mim a competência, para eu me sentir competente, inclusive para estar diante de vocês hoje, ousando dar alguma dica, né? Ousando trazer alguma orientação para quem está aqui comigo hoje, para quem está aqui me ouvindo. Até para isso eu tinha que me sentir qualificada, me sentir competente. E isso significa buscar esse conhecimento. Então esse trajeto é um trajeto que não é determinado pelo tempo que você tem de vida, pela idade que você tem, mas pela ênfase que você dá ao que você vive e com que intensidade você analisa as suas vivências. Com que intensidade você pensa naquilo que está acontecendo com você. Com que responsabilidade você avalia uma experiência. Né? Não é sair empurrando com a barriga as coisas que vem acontecendo, não é deixar para lá, não é jogar panos quentes em situações que você precisa encarar e precisa resolver. Isso é experiência. Por isso que a gente encontra jovens com 20 e poucos anos muito mais experientes do que homens e mulheres aí com 50. E a gente encontra homens e mulheres com 50 que muitas vezes ainda não passaram por experiências que os levassem a reflexões necessárias, inclusive até desejadas para a faixa de idade que eles estão. Então isso é um crescente, a gente precisa lembrar disso, isso é um caminhar. Né? Então quem está aqui hoje, que eu não sei qual a idade, mas eu tenho gente misturada pra caramba aqui, os que eu conheço, né? Precisa lembrar sempre disso. O que eu faço com as experiências que eu vivo? Eu avalio, eu analiso, eu pondero, eu vejo prós, eu vejo contras, eu ouço alguém que eu respeito me dando feedback sobre aquilo. Eu ouço alguém que chega para mim com verdade, com legitimidade e me dá um toque sobre uma coisa que eu preciso melhorar. Isso é fazer avaliação daquilo que nos acontece. Isso nos ajuda a ser mais experiente. Isso nos ajuda a alcançar esse patamar de conhecer as nossas competências. Ok, gente? Até aqui. A Cris colocou aqui, me sinto feliz em fazer ações sociais, trabalhar no ramo de eventos, esse é o meu lugar. Bacana. Então, assim, se você junta essa tua paixão com o seu trabalho, perfeito, né? Minha amiga dizendo que um ser de relacionamento puro. Você também é, Paty. Você também me ensinou bastante. Você sabe disso, né? A gente tem um carinho enorme uma pela outra e eu tenho uma gratidão muito grande por você também. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Escreve aqui que eu vou dando uma olhadinha e vou tentando responder vocês, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo... Adelaide, dá uns exemplos aí de competência. Competências interpessoais, por exemplo, que são aquelas competências que reúnem aqueles nossos comportamentos usados na nossa rede social, nos nossos relacionamentos, ok? Tem pessoas que têm muita competência interpessoal e tem gente que não tem. A gente pode conversar disso numa outra terça, né? A gente pode crescer nisso numa outra terça. Mas tem pessoas que têm competências interpessoais muito interessantes. E as competências interpessoais, elas também são desenvolvidas, assim como todas as outras. É óbvio que quem tem uma natureza mais social, uma natureza mais expressiva, é uma pessoa que vai ter mais habilidade para
desenvolver competências interpessoais. Vai ser aquela coisa que eu desenvolvo com facilidade, né? E os que não têm precisam trabalhar. E quando reconhecem que precisam trabalhar, isso facilita muitíssimo o caminho, né? Eu tenho vários exemplos de colegas que estudaram comigo, inclusive, que vieram conversar comigo, porque onde eu dou aula na UF, lá em Niterói, e às vezes aqui no centro do Rio, eu tenho muita gente da área de engenharia e informática. Muitos homens ainda em sala. Hoje a minha turma é bem diversificada, mas no início então era 99% homens, engenheiros ou da área de informática. E quando eles passavam pelo meu módulo, que é um módulo comportamental, eles vinham conversar comigo em particular. Terminava a aula, poxa, professora, eu preciso de ajuda, preciso de orientação, a minha formação foi toda em exatas, eu não tenho habilidade nenhuma com as pessoas, eu tenho, me parece que eu acho tudo muito extenso, muito prolixo, eu tenho impaciência para ouvir pessoas que ficam falando, explicando, e que é muito a natureza da formação daquela pessoa. Ele optou por aquela formação já respeitando os seus limites em relação a isso. Mas aí ele chega e diz assim, só que agora me deram um cargo de gestão, eu gostaria muito de abraçar isso, eu gostaria muito de fazer isso, mas não me sinto competente. Esse olhar é bacana. Esse olhar é bacana, porque ele sabe que ele tem habilidades técnicas para lidar naquele cargo, mas está faltando a habilidade que a gente fala que é a questão da atitude, né? Está faltando, ele tem o conhecimento, tem a prática, mas está faltando a forma de fazer. A forma de mostrar o conhecimento dele não está adequada à posição que ele está recebendo na organização dele. Então, por exemplo, exemplos de competências interpessoais. Comunicação efetiva, ou seja, aquela comunicação que eu passo e checo se o outro compreendeu. Uma comunicação efetiva não é aquela que eu acho que foi bacana. A comunicação efetiva é aquela que o outro me ouviu, me entendeu e me trouxe de volta um feedback sobre aquilo. Até porque se ele não trouxer, eu busco. Então, eu estou procurando uma comunicação efetiva. Isso é um exemplo de competência interpessoal. Pessoas competentes na área interpessoal são pessoas que conseguem manter com facilidade até a harmonia nos círculos sociais em que frequentam, em que vive, né? Então, é aquela habilidade de resolver questões sociais, às vezes com pessoas até um pouco mais difíceis, um pouco mais agressivas, um pouco mais introvertidas, né, que não se expõem. E aí a pessoa com habilidade interpessoal, ela tem essa facilidade de fazer essas conexões. Outra competência interpessoal que é interessante é a empatia, que vocês têm ouvido muito falar, né? Eu acredito que vocês têm ouvido muito falar, a gente tem ouvido muito falar sobre empatia. E se você clicar lá no nosso querido ajudante Google, ele tem uma porção de coisa legal para a gente ler sobre empatia. Então, assim, essa capacidade de me imaginar na posição do outro, de tentar sentir o que o outro está sentindo, de tentar perceber o sentimento do outro, o quanto aquilo está doendo ou não no outro, isso é empatia. E a empatia não significa só isso, a empatia significa você dar oportunidade. Oi Verônica, oi Juliana, oi Lili, oi Lorraine, obrigada pela presença de vocês. Quando a gente fala dessas competências interpessoais e dá como exemplo empatia, a gente não está falando só da pessoa que percebe e entendi e senti como outro. Não, eu entendi, eu percebi, eu te chamei para conversar, eu coloquei claramente o que é necessário, eu pergunto se está precisando de ajuda naquilo, como é que a gente pode ajudar. E isso é ter empatia, saber que o outro pode não receber o que você tem de uma forma como você gostaria, mas que ele pode de repente ser ajudado a perceber isso. Então, isso é habilidade interpessoal também. Altruísmo, ser criterioso em julgamento, usar elogios, né? O poder da palavra é um negócio muito impressionante. Então, as pessoas que têm competência interpessoal, elas sabem que chegar de uma forma agressiva fecha o canal de comunicação da pessoa e chegar de uma forma mais assertiva abre o canal de comunicação da pessoa. E aí vejam, a gente vai tirar outra terça para conversar sobre assertividade. Fiquem de olho que eu vou colocando os temas à medida que a gente for vivenciando essas terças, que para mim têm sido muito prazerosas.
a pessoa vai com assertividade. Então, quando eu conheço um pouco a pessoa, ótimo, porque aí eu sei mais ou menos como chegar naquela pessoa. E quando eu não conheço, eu preciso ter a habilidade de perceber aquela pessoa para eu saber como chegar nela, qual é a minha comunicação. E aí, de novo, a gente bate no que a gente falou lá no início da nossa live. Desculpem. Competência é o conjunto daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho prática e daquilo que eu sinto, da minha atitude. É o que eu sei, como eu pratico isso e como eu desejo mostrar isso que eu sei. Então, se eu tenho uma forma, um grupo diverso, que não dá para eu falar nunca dá para falar da mesma forma com um grupo. Você tem que saber como se dirigir para cada pessoa, e numa reunião você tem que ter uma habilidade de competência interpessoal para usar termos assertivos que não sejam de ferir outros e adoçar demais um terceiro, que não sejam a forma como você só acha que é importante falar ou que é necessário falar. Então isso é habilidade na competência interpessoal. Isso é ser hábil com essa competência interpessoal. Quando a gente está num momento de estresse, de preocupação, um prazo que está se esgotando, a emoção está aflorada. Nessa hora, a competência interpessoal é extremamente importante, porque de repente a minha aflição e a minha emoção vão ser demonstradas para o meu grupo de uma forma que um ou outro vão entender e de repente a maioria não. Então, qual é a minha competência? Qual é a minha preocupação? É ser competente na área interpessoal para que eu alcance essas pessoas e consiga fazer com que elas entendam o que eu quero falar de forma assertiva. E a forma assertiva não significa que eu vou falar de forma docinha com quem é docinho, de forma mais firme com quem é mais firme e de forma agressiva com quem é meio grosseiro. Meu assistente de direção está trazendo a aguinha para mim. Olha, gente, que fofo. Só não tem dinheiro para pagar para ele, né? Já falei com ele, é de graça. Então, não é isso que é ser assertivo. Assertivo é eu conseguir passar para vocês a minha emoção, dizer para vocês como eu estou me sentindo sem que isso agrida vocês. Então, eu falo da minha emoção, eu falo de como eu estou me sentindo. Vou dar um exemplo aqui. E é uma competência interpessoal isso. Você está com o seu grupo, aconteceu alguma coisa errada, sei lá, no seu negócio aí, na sua casa, no seu empreendimento, uma entrega foi feita errada, o cliente ficou extremamente aborrecido e você detectou uma falha na sua equipe. Você precisa falar sobre isso. Você não quer que aconteçam as falhas, ninguém quer, porque isso implica, né, nos resultados do seu negócio, assim como numa grande empresa ninguém quer que aconteçam falhas, assim como numa média empresa, uma pequena empresa. Então você precisa chamar essas pessoas para conversar, mesmo que você saiba exatamente onde foi o erro, o que a gente precisa é colocar para o grupo, nós falhamos em determinada situação. Só que você está muito nervoso, você está muito angustiado com aquilo. Aquilo foi uma situação que te deixou muito mal, você teve que entrar em contato com o cliente diretamente, você teve que intervir numa situação que você já tinha o seu supervisor ou o seu coordenador para fazer. Enfim, você precisou se expor para caramba, a situação ficou esquisita, e isso aí tá dentro de você. Você não vai chegar, obviamente, porque você não é, né, de ferro e tem sangue na sua veia, isso é altamente compreensível. E meus amores, meus queridos, se você quiser começar assim, tudo bem. Se for o teu jeito de começar, tudo bem. Mas você tem todo o direito e vai ser assertiva se fizer isso, chegando, olha só, gente, a gente tem uma situação muito séria para resolver, uma situação muito complicada, que pode trazer prejuízo para a gente tem que resolver aqui junto. Eu estou muito chateada, eu estou muito aborrecida, isso não precisava ter acontecido, se a gente tivesse tomado cuidado X, Y, Z. Então, assim, as pessoas não estão vendo você docinha, nem tão agressiva, mas você está firme, falando de um momento que você está vivendo, um sentimento que está te cortando, que é um sentimento de chateação, de aborrecimento, mas você está colocando o que aconteceu, quais são os resultados disso, isso é importante, o que aconteceu, qual foi o momento da falha e como é que a gente pode consertar isso, colocar isso como sendo uma responsabilidade do grupo, porque é uma responsabilidade do grupo, a gente não trabalha sozinho, a gente falou isso lá no início, né? E trazer para o grupo o teu sentimento verdadeiro. Se você conseguir se controlar e se sentir melhor depois que você conseguir falar,
E quanto mais você amenizar o tom no final, inclusive para incentivá-los, olha, a gente passou por isso, foi uma apurrinhação, nos trouxe prejuízos, mas eu tô com vocês não é à toa, vocês são uma ótima equipe, a gente vai passar por cima disso de uma forma bacana, aprendendo com isso, já me desculpei com o cliente, já consertamos essa situação, né, já repusemos o que faltou, ou já oferecemos algo a mais para o nosso cliente, enfim, apresenta a solução, faz com que o grupo pense na responsabilidade, deixa o grupo também apresentar aquilo que ele entende que pode ser bom para que aquilo não aconteça mais, ou seja, faça com que eles sejam corresponsáveis na hora de resolver essa situação, esse problema, mas seja você naquele momento como você está. Isso é ser assertivo. Então, você não precisa ser agressivo, você não precisa ser passivo. Você tem que conseguir esse meio que não é fácil, posso garantir para vocês que isso não é fácil, de conseguir a assertividade. Fica um pouco mais fácil quando você conhece o seu grupo, fica um pouco mais fácil quando você já tem convivência com aquelas pessoas e conhece um pouquinho do jeito de cada uma, fica mais fácil, mas nem sempre é assim, Então, a competência interpessoal passa por isso, o saber como falar, ser assertivo, que não significa ser docinho, nem fazer exatamente tudo certinho, porque não é um assertivo. Eu já estou contando um pouquinho do quando for assertividade, né? Mas não é ser o assertivo do acerto com C, né? É de asserção com 2 S's. Então a gente vai destrinchar um pouquinho quando a gente chegar no Cresça na Terça. Sobre assertividade eu vou destrinchar. O que uma pessoa com comportamento passivo faz, o que a pessoa com comportamento agressivo faz e o que o comportamento assertivo faz. A gente deixa para lá, para a próxima. Mas hoje a gente vai falar que isso é uma competência interpessoal, tá? Capacidade de resolver conflitos, capacidade de negociar. A capacidade de negociar exige... deixa eu mandar um abraço aqui para Vera Lameiro. Obrigada, Vera, pela presença. A nossa capacidade de negociação exige muita competência interpessoal, porque a gente precisa ouvir, a gente precisa entender a necessidade do outro, a gente precisa usar toda a nossa margem de negociação, seja ela uma margem que você estipulou ou que a sua empresa estipulou, seja um patamar de acordo estipulado por você, determinado por você, ou que o teu chefe, ou a tua gestora, ou a tua empresa determinou. Mas eu preciso caminhar dentro desse intervalo de forma a atender a necessidade da outra pessoa. Então isso é uma competência interpessoal. É o quanto eu vou estar atento ao que eu vou ouvir para conseguir fazer uma contraproposta que seja boa para ela e para mim. Isso tudo é competência interpessoal. A gente tem outras competências pra caramba que a gente pode falar, né? Mas não vai dar tempo, obviamente, a gente já está com 52, então não tem como a gente falar muito sobre isso, mas em outro momento a gente fala. Hoje a gente deu um enfoque especial sobre o que é competência de uma forma geral, então repassando aí um conjunto de conhecimento, de habilidades e de atitudes, lembrando que o conhecimento é aquilo que eu tenho aqui, é o meu intelecto, a habilidade é aquilo que eu sei fazer com o meu conhecimento. O que eu faço com esse conhecimento? Como é que eu faço aparecer esse meu conhecimento com a minha habilidade? E a atitude é o desejo de querer mostrar isso da melhor forma possível e com toda a intensidade que eu tenha de prazer naquilo que eu estou fazendo. Então, dentro dessas competências, desses conjuntos de competências, a gente pode ir desenvolvendo outras, né, sempre pautada nesse tripé. O que eu conheço, como eu faço e de que maneira eu mostro esse meu saber. Lembrando também que é algo que eu conheço, algo que eu pratico e algo que eu sinto. Então, sempre que eu detecto alguma falta e percebo que está faltando alguma coisa em alguém que está me passando um determinado conhecimento, uma determinada mensagem, eu preciso perguntar qual é o tripé da competência que está faltando. Conhece muito, pratica muito, mas não sabe como passar, não tem prazer ou não tem alegria naquilo que está fazendo, não demonstra o querer fazer com a sua atitude, ou tem uma habilidade enorme, tem muita vontade de apresentar aquilo tudo, mas falta embasamento técnico, científico, teórico, seja lá o que for, para legitimar o conhecimento que tem, né? A gente precisa fazer essa análise para a gente dizer assim,
isso aqui é competência e essa pessoa aqui é competente naquilo. E a pergunta que eu lancei para hoje, para nossa terça de crescimento, foi: em que você é competente? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Em que eu sou competente? Eu gosto de algumas coisas, eu conheço algumas coisas, mas não sou competente em todas as coisas que eu gosto. Tem coisas que eu gosto pra caramba. É o chá, Rodolfo. É o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu esqueci até de falar isso, foi bom você lembrar. Porque a gente na área organizacional, quem estuda e trabalha nessa área, a gente chama isso do chá. O chá não dá para esquecer, viu, Cris? Você que anotou aí conhecimento, habilidade e atitude? O conhecimento, o conjunto é o chá, exatamente isso. Então, assim, eu fico olhando algumas situações e digo assim: nossa, eu gosto muito disso, mas eu não sou competente, porque eu sei fazer, eu gosto daquilo, acho legal fazer, mas não tenho embasamento teórico-científico, foi alguma coisa que eu li em algum lugar, eu não tenho as técnicas, eu não tenho conhecimento técnico mesmo para dizer assim: olha, eu posso falar ou posso me expor sobre isso. Até coisas comuns dentro de casa, né? Coisas que eu gosto de fazer na casa, que eu gosto, mas assim, não sou competente naquilo. E aí quando alguém me pergunta, eu digo: eu quebro um galho. Eu quebro um galho para mim, aqui nas minhas relações, né, dentro do meu grupo, da minha turma. Porque ser competente é quando eu chego num patamar em que o meu conhecimento, com a minha prática e com o meu desejo de fazer se apresentam na hora que eu estou fazendo. Quando me exigem isso, quando requerem de mim essa postura, quando eu apresento isso de uma forma legítima, responsável, e quando eu mostro isso com toda a minha intensidade, com todo o meu desejo de fazer o melhor. Isso é competência. E aí a pergunta que eu queria deixar para vocês hoje é isso: qual é a sua competência? Em que você é competente? Faz um exercício, pega um papel, escreve para você: eu sou competente em... E aí quando você escrever o que você é competente, você coloca embaixo o quanto você conhece, o quanto você tem prática nisso e como é que é a sua atitude em relação a isso. De que maneira você faz isso? E é interessante quando a gente pensa em professores, por exemplo, né, que é uma prática maior para mim, que ficam tantos anos fazendo a mesma coisa e perdem a competência do saber como fazer. Perdem o brilho no olhar, perdem a vontade, perdem aquele pico de animação, de envolvimento, né? Perdem a parte mais legal do conjunto de competências, que é aquilo que eu sinto, que é a atitude, o querer fazer. Gente, eu ia falar com vocês sobre as intrapessoais, mas pode ficar para a próxima terça, e ia dar uns exemplos também das competências profissionais gerais, porque a gente tem competências profissionais específicas, mas a gente deixa para a próxima terça, que de repente a gente conversa sobre a parte 2 de competências. E aí eu queria dar esses minutinhos aqui, 3 minutinhos, para ver se alguém tem alguma pergunta. Escreve aí para mim para a gente responder. E dizer para vocês, repetir o que eu falei lá no início, para quem está aqui comigo. Enquanto isso, vai fazendo pergunta aí se você quiser fazer, tá? Eu queria dizer para vocês que esse período de quarentena tem me inspirado muito a trocar com pessoas e fazer a coisa que eu gosto muito, que é me relacionar, né? Ah, que bom, Delaíse, obrigada. É muito legal ter outra Delaíse aqui. Já falei com ela a primeira vez, segunda, porque ela já participou de uma, é a segunda na vida, que eu tô num ambiente que tem outra pessoa com o meu nome. Adorei, Delaíse, obrigada por ter vindo de novo. Então, eu tenho sido inspirada para dar voz a algumas pessoas que eu amo, mas que nunca dei, e esse canal vai ser um canal para isso. E dar voz assim a pessoas que muitas vezes eu nem conheço, estou conhecendo agora, que entraram aqui para assistir. E por isso que quinta-feira começa o Brota na Quinta, gente. Eu tô fazendo umas coisas que estão me alegrando muito o coração, eu espero que vocês curtam também. O Brota na Quinta você entra e eu digo qual é o tema, vou tentar fixar o tema aqui. Sei lá, um exemplo, sucesso. Outro dia a gente vai falar sobre saúde. Outro dia a gente fala sobre música. No outro dia a gente fala sobre felicidade. E aí eu afixo aqui o nome do tema do dia e você escreve para mim. Não é pedir para participar no vídeo, não. Você escreve aqui para mim assim: eu quero falar. Aí eu mando o convite para você. Aí você entra comigo ao vivo. Fala 10 minutinhos, 5, 10 minutos, quanto você quiser, no máximo 10 para poder ouvir outras pessoas. A gente troca uma ideia sobre aquele assunto, se conhece, e aí eu te chamo outra pessoa. Então eu queria convidar vocês para brotar aqui na quinta-feira, às 9 horas da noite, que a gente vai estar aqui com um tema bem legal, que eu ainda vou decidir,
mas que eu espero vocês. Não estou vendo subir nenhuma perguntinha. A Cris colocou: não podemos esquecer do chá. Exatamente, não esquece do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então eu queria convidar vocês para na próxima quinta-feira chegar aqui, brotar aqui, para a gente poder conversar. Vai ser um prazer. Vem, fala do seu trabalho, vende o seu peixinho aqui comigo na quinta-feira. Oi, Delaís, eu sou fulano de tal, trabalho com isso. Aí quem tiver com a gente aqui também vai saber, vai anotar teu nome. O Brota na Quinta é para essa troca. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu me sinto de verdade muito honrada em saber que vocês ficaram aqui comigo com tanta oferta de live por aí. Eu tive a honra de ter vocês comigo, me assistindo, conversando comigo. E isso para mim é um prazer enorme. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Estou esperando vocês quinta-feira. Brota na quinta aqui para conversar comigo, para eu conhecer vocês de perto, tá bom? Um abração. Tudo de bom. Muito obrigada pela audiência aqui de vocês. Beijo. Tchau.